Pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Para quem não me conhece, eu sou o Alessandro, Head do Comercial aqui na Anvec. Estou aqui com o Bruno Kiyu, que é o Head de Inteligência Artificial na Anvec, e com o Felipe Silva, que é o nosso consultor da AWS e especialista em IA na Anvec também. E nós vamos falar hoje, né, nosso tema é explorando soluções com IA na AWS, desafios, ganhos e melhores práticas. Bom, a gente vai fazer um webinar bem dinâmico e a ideia é que todos vocês participem. Por isso, a gente deixou o chat aberto. Então, nós vamos fazer algumas perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Bruno, para o Felipe. Eles vão apresentar alguns cases todos. E se vocês que estão participando também ficarem com alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar no chat, nós vamos tentar responder também. Caso não dê tempo de responder todas as perguntas, depois a gente envia uma resposta também, tá bom? Mas como eu falei, o webinar vai ser bem dinâmico, então a gente conta com a participação de todos vocês, tá bom? Bom, espero que todos aproveitem aí, né, o que a gente trouxe para vocês nesse evento. Bom, Bruno, Felipe, vou começar já fazendo uma pergunta para vocês, que é o seguinte: nós temos falado sobre inteligência artificial já tem algum tempo, bastante tempo, por sinal. E agora chegamos aí, estamos ainda, podemos considerar que estamos ainda no início de 2025. E hoje, assim, pensando nisso, quais são os impactos, né, que a IA pode trazer para as empresas? E mais, né? Quais impactos que as empresas podem ter se começarem a utilizar a IA como ferramenta de gestão e produtividade? E quais os impactos para aquelas empresas que não começaram ainda a utilizar IA? Ótimo. Essa é uma boa pergunta, viu, Alessandro? Primeiro, agradecer aí também a todo mundo que está conectado aqui conosco, quem vai assistir o vídeo. Primeiro, quando a gente fala aí de impacto para as empresas que não utilizam, eu acho que muita empresa hoje a gente vai continuar vendo, fazendo muita atividade, talvez processos muito manuais, muito morosos. Empresas que não utilizam IA talvez ainda vão estar suscetíveis aí a muita parte de erros humanos, demorar um tempo maior, talvez, para tomar algum tipo de decisão. Isso pode acabar impactando, inclusive, na parte da própria competitividade da própria empresa, né? Porque as empresas que não acordaram para IA, em algum momento o concorrente vai vir e, com certeza, vai se posicionar estrategicamente. E quando a gente fala, né, das empresas que já começaram a olhar IA, algumas com certeza, né, já estão experimentando, já tem soluções de IA executando ali, mas mesmo as que vão começar a utilizar agora, eu acho que um dos primeiros pontos aí é pensar na automação, principalmente do dia a dia do trabalho, né? Boa parte dos problemas que até um ano atrás, 2 anos atrás, eram difíceis, até mesmo para algum tipo de robô, algum outro tipo de solução, tentar resolver um problema ali, a inteligência artificial ela veio e tem ajudado muito nisso. A gente tem falado também muito da parte de dados, da importância dos dados. Então, a gente sabe que para uma IA funcionar bem, a gente tem que ter uma boa qualidade de dados em relação a isso. E uma coisa que a IA generativa ela destravou é justamente a entrada e eu conseguir, né, trazer maior valor para o negócio. Então, as empresas que já estão, inclusive, experimentando uma IA generativa de forma segura, elas já estão tendo acesso a dados muito mais valiosos que talvez antes elas nem imaginavam. E aí, deixa que o Felipe também contribuir um pouco aí conosco. Felipe? Uhum. Opa, bom dia, pessoal. Então, a AI aqui a gente consegue não somente estar utilizando ali para estar otimizando os processos, deixando eles mais eficientes, mas também a gente consegue vai estar utilizando ela para ser um fruto de receita. Aí eu gostaria aqui de até trazer algumas informações para situar a gente de como que as empresas estão vendo a AI e como que elas pretendem estar utilizando ela aí ao longo dos tempos. Eu trouxe aqui alguns dados de algumas empresas aí que fazem toda uma pesquisa em relação a como que o mercado está olhando para a AI e algumas aqui de referência, por exemplo. Então, a Gartner trouxe aqui para a gente que até em 2025, 75% das organizações têm um planejamento para estar utilizando a AI e abordar dentro das suas organizações. Então, isso é algo aí que vai impactar o mercado como um todo aqui, então pouca gente ali não está pensando em estar utilizando. E eles estimam que isso pode estar gerando aí um aumento de até 40% da produtividade, o que, consequentemente, ali vai acarretar ali na redução de custos significativa ali nas operações das empresas.
E outra informação aqui importante que está trazendo é que também a Fortune's Business está avaliando aí que até em 2025, no final, o mercado de AI vai chegar ali a ser avaliado a quase 300 bilhões. E tem uma projeção de 1,7 trilhão para chegar até 2033. Isso ressalta aí que a AI vai ser algo para ficar e também vai ser algo muito grande ali que vai estar atrás de diversas indústrias. E até também aqui agora para tratar o ponto de como que ficaria as empresas que não conseguiram adotar AI ou não pensam, não têm um planejamento nesse sentido. A PwC aqui, ela fez um levantamento que 50% das empresas que adotaram AI notaram uma melhoria na tomada de decisão. E agora ela não está sendo somente ali algo que você ganha uma vantagem competitiva, mas algo essencial para você tornar sua operação eficiente. E empresas que não adotem vão estar começando a ter dificuldades em um mercado onde mais ações são tomadas baseadas em dados e crescer negócios de forma sustentável e saudável pode ser um desafio caso não se tenha uma implementação de AI planejada. Então, acho que esses daqui seriam os pontos. Legal, Felipe. E é bom quando você traz os dados assim, porque a gente fica já alerta, né? Poxa, estou ficando para trás? Onde que eu estou nesse cenário aqui? Onde eu, como empresa, estou me localizando? E a próxima pergunta que eu vou fazer é exatamente nesse sentido, né? Pensa naquelas empresas que estão começando ou querem começar a utilizar IA para suas operações, suas integrações táticas, estratégicas. Por onde que elas devem começar? Pois assim, né? A gente vê dois problemas iniciais, né? O primeiro é nem saber por onde começar, e o segundo é o medo de quanto isso vai custar. Esse investimento vai realmente valer a pena? Uhum. Sim, essa daí é uma pergunta bem importante. E para a gente estar pensando ali em começar a fazer esses planejamentos, essas implementações, o ideal é a gente fazer um mapeamento de toda a operação interna e identificar ali pontos que a gente pode estar trabalhando. Então, identificar onde estão os seus gargalos, onde tem um acúmulo de erro ali que poderia estar sendo tratado, e também pontos onde uma automação consegue ali estar auxiliando ali, acelerando o processo, adicionando velocidade. E com esses pontos mapeados, o ideal é a gente ali estar procurando ali, verificar se a gente vai ter os insumos necessários para estar conseguindo responder. Porque a parte de AI, ela só é a primeira, é uma das etapas. A primeira etapa seria o dos dados. A gente tem que ter os dados necessários ali, suficientes para conseguir estar tendo essa resposta. E com isso em mãos, a gente parte ali para uma etapa que aí seria a de a gente implementar provas de conceito, onde a gente consegue ali com investimento curto de tempo e investimento financeiro, ter respostas se a AI vai ser adequada ali para o caso de uso, se a gente vai conseguir ali extrair de forma satisfatória. E com isso ali dando um direcionamento ali, então tratando essa forma do custo de uma forma mais saudável, que com as respostas positivas a gente consegue estar escalando ali as soluções ali de uma forma tranquila ali, com uma noção de quanto que estaria custando ali ao longo do tempo. Ótimo. E, Alessandro, até aproveitando aí para contribuir, uma questão que a gente já experimentou aqui na própria Anvec, que a gente já percebeu um resultado até interessante, é que às vezes muita empresa, elas mal sabem até o que é IA. E uma das formas que a gente tem abordado, né, são esses workshops introdutórios para justamente explicar, mesmo que seja lá desse CEO ou para, né, as lideranças e tudo, o que é IA propriamente dita. Então, a abordagem através, né, dessa conscientização, workshops introdutórios do que é inteligência artificial, elas vão ajudar bastante para a gente começar a identificar quais são as oportunidades, quais são os problemas, porque uma vez que os usuários eles entendem mais que a IA ela pode ser incorporada com outras tecnologias, né? O Felipe citou muito bem a parte de automação e tudo. Aí, a partir daí, a gente identifica todas as oportunidades, isso vai permitir, né, destravar que a gente faça uma análise de impacto do que aquilo ali pode gerar de resultado para o negócio. Com certeza, né, a gente não pode deixar, né, de avaliar toda a parte de risco, se tem alguma questão de dependência, e no final, a gente tem esse mapeamento do que realmente pode ser aplicado ou não, é partir ali para a parte de priorizar e experimentar cada uma dessas soluções. Parte do curso realmente é um desafio, né? Uma vez que todo mundo quer saber antes da hora quanto vai ficar. O ideal é a gente tratar no primeiro momento, né? Principalmente em laboratórios ali, um cenário menor e para realmente avaliar. Claro que tem soluções de IA que elas dependem, né, de uma capacidade de processamento maior, outras nem tanto. Então não dá nem para
falar assim, quanto vai custar? Uhum. Para a gente responder isso, qual que é o problema que a gente precisa resolver primeiro, né? Então, com base no cenário, nos riscos, na qualidade dos dados, em tudo que a gente tem ali em mãos, é o que a gente vai ter um insumo melhor. Mas prova de conceito é um bom pontapé inicial aí para boa parte das empresas que querem começar. Legal. Então, um resumo, assim, vou fazer um resumo bem resumido, que eu fui anotando aqui algumas coisas enquanto vocês foram falando. A gente está falando, então, para aquelas empresas que estão começando, um workshop introdutório, né? Acho que foi até esse termo que você usou, né, Bruno? Para fazer esse balizamento das informações mesmo, para todo mundo entender o que realmente a IA pode fazer para ela, né, para aquela empresa. Aí, nesse momento, aí as pessoas vão conseguir identificar quais oportunidades que tem, claro que com a ajuda aí, né, dos especialistas e tudo mais. Aí, a partir daí, sim, mapear processos, mapear problemas que podem ser resolvidos, mapear projetos e, principalmente, mapear ganhos, né, porque a Isso. gente não quer focar no custo, a gente quer focar no ganho que a empresa vai ter com aquele projeto, com aquele processo que vai ser trabalhado. E por fim, começar montando algum lab, né, algum laboratório, alguma prova de conceito, como você falou, uma POC, ou também chamada aí de projetos piloto. Então, seguir em resumo essa parte aí para quem está pensando começar, né, aí esse ano de 2025 nessa jornada de IA. Seria isso daí. Isso, com certeza. Legal. E pensando em quem já está um passo à frente, né? Já agora, já assim, pô, já estou aqui, já estamos falando, eu estou falando agora daquelas empresas que já possuem planejamento de utilização de IA, né? E querem agora colocar em prática isso. Uma coisa é planejar, outra coisa agora é colocar em prática, né? Como que a gente pode ajudar essas empresas a desenhar essa estrutura organizacional, né, que está pronta para os desafios e os ganhos com essa transformação estratégica que elas vão ter? Como que a gente pode agora startar esse novo momento que essas empresas estão? Ótimo. Isso é uma boa discussão, viu, Alessandro? Quem já está experimentando a parte de A, uma das coisas que assim, eu acho que é um ponto-chave, toda empresa está preocupada principalmente na parte de segurança dos dados, né? Além de segurança, a gente vai falar ali de privacidade, a gente pode falar um pouco de ética e do ponto de vista aqui da ANVEC, garantir principalmente ali a escolha, né, de melhores modelos, porque hoje o que acontece com a gama, né? Se a gente for falar ali, Felipe pode contribuir depois. A gente tem muita solução já pronta, mas claro que cada modelo ele vai performar de uma melhor forma. Então, um dos trabalhos que a Anvec pode apoiar é na escolha, inclusive, desses modelos, na combinação de tecnologias, porque às vezes a gente fica falando muito, não vou usar só um serviço. Uma solução, ela dificilmente utiliza somente uma das tecnologias ali relacionadas à parte de inteligência artificial. Normalmente a gente combina vários outros recursos, né? Desde segurança de dados, o melhor modelo ali para tratar ou para poder resolver. Às vezes a gente está falando de IA generativa, mas de outro lado a gente pode estar falando de visão computacional. Então é entender, né? No nosso ponto aqui, para quem já está pronto para iniciar, qual que é o problema que precisa ser resolvido e a gente direcionar para avaliar tanto a parte de custo-benefício, principalmente os valores ali, qual que é a melhor arquitetura e tipo de solução que a gente pode propor para resolver aquela situação específica. O que você acha, Felipe? Opa, então, até adicionando aqui, acho que é importante para as empresas terem em mente que a IA ela também não é só algo técnico que fica ali focado na empresa de TI, ou a gente instala um software e ela realiza todo o processo. É algo que também envolve o negócio. Então, é muito importante também estar envolvendo outros departamentos, como de marketing, de negócios, de vendas, que consigam estar contribuindo, agregando ali com insights de como que a gente pode estar usando a AI ali no dia a dia para estar melhorando os processos, conseguindo melhor os resultados. Então, definindo aqui uma estratégia, seria também interessante definir KPIs, que a gente consegue estar utilizando ali para fazer um monitoramento de como que essas soluções estão desempenhando dentro da empresa, se estão retornando os ganhos, e com isso ali, ter um grupo que consegue monitorar ali e prover insights ali que agreguem o valor. E também é importante ressaltar que uma consultoria pode ajudar muito nesse processo, porque
A consultoria ela está envolvida com diversos projetos, de diversas frentes e diversos problemas que, para você ganhar essa expertise logo no começo, pode demorar um tempo. Então, a gente consegue ali acelerar esse processo ali, adicionando informações que você talvez demore ali alguns meses para estar conseguindo chegar nesses problemas. E isso ali de forma muito mais simples, deixa tudo mais rápido e também ali de certa forma mais barato. Você não precisa estar batendo cabeça com alguns problemas ali que você pode se deparar num primeiro momento. Então, tomar decisões de quais modelos, quais estratégias você seguir, isso daí uma consultoria pode vir muito ali de bom modo para te ajudar. Legal. Pessoal, não se acanhe, estou acompanhando aqui o chat, podem fazer perguntas, tá? Podem mandar perguntas aí que a gente lê aqui e faz para eles também, para os especialistas. Bom, voltando aqui, tanto nessa resposta como na anterior, vocês citaram muito, vocês falaram muito da questão de dados, da questão de qualidade de dados. E eu tive pesquisando aí, também lendo alguns estudos, foi até um estudo feito ano passado, que demonstrou que essa qualidade de dados é um dos principais problemas enfrentados nas empresas que pretendem utilizar IA na prática. O que é ideal, então, para as empresas começarem a fazer em relação aos seus dados? Uhum. Então, como primeiro momento ali, o ideal seria a gente estar identificando se os dados conseguem estar respondendo as perguntas. Então, não adianta a gente ter os melhores processamentos, as melhores táticas, se a informação não vai estar contida no dado atual. E depois partir por um processo de conseguir também estruturar esses dados dentro ali de uma estrutura robusta que comporte ali, a gente ter acesso a eles de forma, primeiro, governamentada, então somente as pessoas que realmente precisam ter acesso, vão ter o acesso a esses dados, e também ali acesso seguro ali para conseguir compartilhar ele diante de todos os processos, todas as entidades que precisam dele. Com isso estruturados, aí a gente começa ali a pensar em como está utilizando processos de AI, de machine learning, para estar tratando esses dados e extrair os insights ali, conseguir fazer os processos, otimizar eles de diversas formas. Uma outra coisa para poder contribuir é que o dado não adianta ele estar só estruturado, né? O dado ele tem que ser confiável. Então, assim, querendo ou não, a gente precisa ainda muito da supervisão humana. E por mais que a gente coloque uma inteligência artificial para poder executar em cima de uma fonte de dados, o monitoramento, o refinamento daqueles dados e o feedback constante de um humano, ele é fundamental para que a IA ela sempre responda da melhor forma possível. Agora, muita empresa talvez vai estar se questionando aqui agora, falar, mas eu não tenho uma base de dados da melhor forma e tudo. E aí, a minha primeira, né, de novo, a sugestão é começa a olhar para os dados não estruturados de forma a utilizar a parte de um chat, né? Assim, para a gente poder. Pensa, Alessandra, aí, ó, quanta empresa não tem procedimento interno, coisa que está em PDF, em documento Word, em outras fontes de conteúdo ali, que às vezes não está num formato estruturado, que a gente fala ali dentro de um banco de dados mesmo, mas tem tanto dado valioso ali dentro. Então, com as técnicas, né, de IA generativa, a gente consegue sim avaliar os dados e trazer um valor, gerar insights de coisas que a empresa talvez nem imaginava. E a IA generativa, ela vai permitir, inclusive, resumir conteúdos, comparar, analisar. Pensa aí quanto tempo um usuário não gasta para achar talvez um procedimento dentro de uma intranet, dentro de um diretório, né, uma proposta comercial, coisa do tipo. Então, por mais que o foco é dados estruturados, né, a gente sabe dessa qualidade dos dados estruturados, mas fica aqui como uma oportunidade para as empresas começarem a pensar nos dados não estruturados, principalmente o que está aí dentro da própria casa, né? Procedimento interno, normas, qualquer outro tipo de conteúdo aí que faz parte da própria organização, lembrando que isso a gente consegue garantir segurança em cima desses dados, né? Ele não vai ser treinado, utilizado ali como se fosse uma IA generativa pública que o dado vai vazar. A gente consegue garantir segurança dentro do ambiente da própria AWS. Existem diversas formas de a gente tratar esse tipo de segurança em relação ao conteúdo que vai ser tratado. Ou seja, importante a qualidade, mas importante também a segurança, né, dos dados, né? Os dois aí são Isso. fundamentais. Bom, E, igual e aqui. lembrar, Hum, Alessandro, só para a gente não esquecer que a gente fala muito de certo. segurança, privacidade e ética, né? Não podemos Uhum, esquecer desses outros pilares, porque se a gente é o famoso enviesar a inteligência artificial, então a qualidade daquele dado, né, ela tem que ser, né, de transparente,
ela não pode ser exclusiva, e um termo que os grandes players, né, a AWS tem isso muito bem já escrito, que é a parte da IA responsável. Então, fica aí como dica, né, para as pessoas começarem a ler e pesquisar um pouco mais aí sobre o que é a IA responsável, porque isso é essencial para o tratamento de dados. Boa. É muito importante também. E fundamental. Bom, agora vamos ver o seguinte: vocês conseguem agora demonstrar alguns casos de uso, né, de IA nas empresas com recursos que já estão disponíveis na AWS e quais podem ser os erros que devem ser evitados e quais os ganhos e quais as melhores práticas que devem ser adotadas? Uhum. O pessoal deve Opa. estar doido para ver alguma coisa na prática mesmo. Então, vou compartilhar aqui a tela. Ou então a ideia aqui é trazer alguns casos de uso e mostrar ali como que algumas empresas já estão usando ali produtos da AWS para estar conseguindo solucionar os seus problemas ali, as suas demandas ali de melhorar seus produtos e também dores ali que no dia a dia vem impactando seus negócios. Então, o primeiro caso aqui que eu trago seria do KFC. Ele é uma rede de restaurantes americanos, então, mas está presente na parte do mundo todo, então, desde Brasil, Ásia, Europa, diversos lugares do mundo. E uma dessas redes, ela tinha o seguinte problema: ela precisava ter uma melhor previsibilidade de como que ia ser o consumo do seu cardápio, porque eles não tinham essa informação de forma fácil de visualizar e o que afetava ali decisões de como que eles iam estar repondo estoque e também como que eles deveriam ali se preparar para as próximas semanas. Então, para resolver esse problema aqui, eles utilizaram ali algumas estratégias de Data Lake para trazer os dados para a AWS e com esses dados já de forma organizada ali, seguindo todos os compliances, eles conseguiram estar utilizando ali o Amazon SageMaker para conseguir criar uma aplicação que desse essa previsibilidade ali do consumo. Então, eles usaram aqui o Amazon SageMaker Canvas, que é uma ferramenta que está dentro do guarda-chuva do Amazon SageMaker, e ela é uma ferramenta que a gente tem uma interface ali no code, então ali a gente consegue, somente com alguns cliques, estar configurando e trabalhando com algoritmos de AI, de machine learning, e conseguir, por exemplo, estar criando ali aplicações para estar fazendo detecção de imagens, análise de texto, e também trabalhando ali com séries temporais, então dados ali que ocorrem ao longo do tempo, como quantidade de vendas por dia, quantidade de estoque que precisa ser exposto, e com isso ali você consegue estar criando previsões ali para melhor ter uma estratégia melhor. E, como resultado aqui, o que essa empresa conseguiu? Ela conseguiu reduzir ali, ter uma melhor decisão, então as informações agora ali chegam até no máximo 2 horas para eles conseguirem ter uma visibilidade do que eles precisam fazer para repor os estoques. E também ali conseguiram ter uma redução de custos, porque agora eles não precisam ter um estoque sobressalente e não correm o risco ali de ter que alugar mais espaço para esse estoque, conseguindo ali aumentar a eficiência. Então, isso daqui é um exemplo de como que a gente pode estar utilizando a AI para estar automatizando processos internos que conseguem reduzir custo ali na nossa operação. Aí aqui a gente vai ter um próximo caso, que seria da Prime Video. A Prime Video é um serviço de streaming da Amazon, que ali você consegue ter diversos conteúdos, séries e filmes. E eles identificaram um problema ali na hora que os usuários estavam verificando suas séries. Dado que entre uma temporada e outra, um lançamento de um filme sequencial e outro, você tem um tempo ali muito grande, alguns usuários não conseguiam ali lembrar de tudo, então eles precisavam estar relembrando ali o que aconteceu, onde eles pararam e quais são os principais pontos. E com isso, eles tinham que sair, entrar em sites de notícias para verificar ali o que tinha acontecido, encontrar alguns resumos. Então, com essa dor identificada, a Prime Video aqui, ela criou uma solução chamada Works-Ray Recaps, onde utiliza aqui alguns algoritmos de análise de vídeo dentro do SageMaker e também ali utiliza o Amazon Bedrock para criar uma solução que consegue gerar esses resumos automaticamente. Então, até para dar uma noção do que o Amazon Bedrock, ele é um serviço gerenciado da AWS que consegue ali de forma fácil dar acesso a diversos tipos de modelo. Então ali a gente vai ter modelos ali de IA generativa para trabalhar com texto, com imagem, para gerar a imagem, e com isso a gente consegue ali rapidamente estar testando eles. Então a gente vai ter modelos, por exemplo, como desenvolvidos pela própria Amazon, como o Titan, o Nova, modelos ali de terceiros como o Anthropic, como o Cloud 3 Sonnet, Cloud 3 Haiku, que são modelos ali que a gente consegue estar usando em diversos tipos de aplicações e tudo isso aí de uma forma serverless. Então você não precisa se preocupar em subir ali para usar uma infraestrutura, você só tem o custo ali do que realmente você usa. Isso facilita bastante, principalmente ali em etapas iniciais, onde
você ainda está entendendo como que você pode estar agregando valor. E como final aqui desse processo, eles conseguiram estar criando essa ferramenta, o que melhorou ali a experiência do usuário e também permitiu ali uma melhor experiência aí de UX, onde o usuário ele não precisa sair da plataforma para estar procurando essas informações. Então ele consegue ali manter o usuário dentro da plataforma de forma mais eficiente. Outro caso aqui de uso que a gente pode estar vendo aí também associado a como que a gente melhora os nossos produtos seria o da Ferrari. Então, a Ferrari aqui, ela tem uma aplicação onde ela consegue disponibilizar ali as configurações dos carros que você poderia estar utilizando ali, montando. Só que num primeiro momento, quando eles lançaram essa solução, dado a infinidade de possibilidades de como você poderia estar configurando, isso tornava uma experiência bem extensa, porque o usuário ficava um pouco perdido, dado a grande quantidade de opções que eles tinham. Então, para resolver isso, a Ferrari utilizou aqui alguns serviços, como o próprio Amazon Bedrock e também o Amazon Personalize, para estar dando recomendações baseado no gosto do usuário, de como que ele já poderia estar configurando e dando algumas configurações já pré-definidas. Para isso, o Personalize aqui que eles utilizaram é uma ferramenta aí da AWS aí que você consegue estar trabalhando com modelos de machine learning de recomendação. Então, baseado em dados históricos que você tem em relação a produtos que o cliente comprou ou produtos que ele demonstrou interesse, você consegue criar esses algoritmos e, com isso, dar recomendações personalizadas baseado no gosto do cliente, do que ele pretende ali, tem mais chance de estar interessado em estar adquirindo e estar visualizando. E, como resultado aqui dessa solução, eles conseguiram ali estar derrubando o tempo ali de 20% para estar fazendo essas configurações dos carros e também ali aumentou significativamente a quantidade de leads que eles tinham ali para vender os carros. Tudo isso ali, consequência da experiência do usuário, que melhorou bastante ali na interação com a plataforma. Então, esse aqui é mais um exemplo de como que a gente consegue estar utilizando a AI para estar melhorando produtos e serviços e estar dando uma atratividade para o cliente na hora de ele estar interagindo com essas plataformas. Aqui, esse caso aqui foi o da Coca-Cola, e foi uma parte da Coca-Cola aqui situada na América Latina, uma engarrafadora, que atende aqui países como a Argentina, o Chile, o Brasil. E eles tinham o seguinte problema: os dados eram muito, eles não tinham uma visibilidade boa dos dados, dado que a sua infraestrutura era on-premise e eles só conseguiam estar atualizando esses dados uma vez por dia, o que deixava eles sem informações cruciais, como informações de estoque, informações de entrega, se ocorreram bem, como que ocorreram. E tudo isso ali acarretava em problemas de eficiência da operação. Então, para resolver esses problemas aqui, eles transferiram toda a sua infraestrutura para a AWS ali, criaram um data lake ali com todas as recomendações e começaram a aplicar algoritmos especializados ali de previsão, utilizando o Amazon SageMaker. E com isso, eles conseguiram ali ter uma previsibilidade melhor e ter uma maior informação. Aí aqui, até para mostrar o SageMaker, falar um pouco dele, o SageMaker ele é um serviço ali, de AI, ali, seria o principal, onde a gente consegue está trabalhando muito bem a parte de desenvolvimento de algoritmos, principalmente algoritmos especializados. Então, ali a gente vai encontrar recursos tanto de máquinas, então a gente vai ter as máquinas especializadas com placas GPUs ali específicas para rodar esses algoritmos, criar. A gente também vai ter diversas funcionalidades ali focadas em estar fazendo o processamento de dados, o treinamento e também a parte de inferência ali, que seria disponibilizar esses modelos para consulta. E, junto com isso, uma gama de ferramentas que dão a cientistas de dados a facilidade de estar trabalhando ali e acelerando o processo de como que eles podem estar criando aplicações, algoritmos de machine learning. E, com isso aí, usando toda o SageMaker aqui, toda a estrutura de dados da AWS, eles conseguiram ali estar reduzindo o custo, quer dizer, a falta de estoque em até 0,2%, e também ali aumentar a satisfação do cliente em 1%. E dado a operação ali da Coca-Cola, isso aí é um número muito significativo, que impacta bastante nos números ali, o que eles conseguem estar retendo. Bem, então, esse daqui é o próximo caso, que seria da Netflix. E aqui é um caso já mais abrangente, porque a Netflix ela tem uma grande parceria com a AWS e roda diversos workloads e também roda bastante coisa de AI dentro da AWS. Então, eles utilizam aqui bastante o SageMaker, aí, que seria o Amazon SageMaker AI, que seria ali o serviço completo, onde você vai ter diversas outras ferramentas ali para você estar utilizando debaixo dele.
E com isso ali, a Netflix consegue estar utilizando eles para estar criando ali algoritmos especificados para recomendação, para resumo de conteúdo, também ali para extração de insights específicos de como que os usuários estão comportando dentro da plataforma. Tudo isso ali com a finalidade de aumentar a retenção dos assinantes. Então, a gente ali consegue com o SageMaker fazer diversas coisas ali. Ele dá todo o suporte para a criação de algoritmos de AI. Então, esse aí que é o último caso aqui. Então, a ideia foi mais essa, só mostrar ali algumas opções de serviços que a gente se encontra na AWS, como que a gente consegue estar utilizando eles e o que que eles conseguem estar impactando dentro dos negócios. E também ressaltar ali que a maioria desses serviços aí já vem ali com uma facilidade para a gente estar usando. Então, com algumas chamadas de APIs, com alguns poucos processos de desenvolvimento, você já consegue criar soluções bem completas que, caso você tentasse fazer de uma outra forma, poderia ter um investimento ali muito grande inicialmente, o que talvez ali não faça sentido, você não teria um retorno de investimento ali da forma esperada. Interessante, Alessandro, nesse caso todo aqui, é que vocês viram ali que a gente pode incorporar mais de um tipo de solução para resolver o mesmo problema. Então, desde que vem ali de uma personalização do cliente, né? Então, acho que fica aí como dica para as empresas pensar hoje o que que eu posso oferecer de melhor experiência para o meu cliente, né? Pode ser algo que está vindo desde uma conversa ali no chatbot até um direcionamento de conteúdo, igual, né, Felipe citou muito bem a parte aí da própria Netflix, de recapitular um conteúdo aí de uma série. Então, é pensar nisso e entender um pouco mais o quanto que essas tecnologias elas podem ajudar a resolver os problemas. Por isso que eu comentei desde o início, porque tinha coisa que talvez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, era muito difícil de resolver, ou eram problemas insolúveis. Hoje, com essa quantidade de gama de tecnologias, de soluções e muita coisa já pronta, que é quase que em resumo a gente plugar e começar a utilizar, vai trazer muito mais valor para o negócio. É isso que vai destacar as empresas daqui para frente aí, para ela se tornar cada vez mais estratégica e melhorar, inclusive, seu posicionamento e seu valor no mercado. É, muito legal isso. Esse exemplo que você deu aí do Prime, vou até procurar lá no Prime depois esse recurso que você falou aí, porque eu sou um que esqueço tudo de uma temporada. Tudo não, quase tudo, né, de uma temporada para outra, né? Já vou caçar esse recurso lá. Muito legal. E legal isso, né, Bruno? Isso atrai mais o usuário fica, poxa, igual a empresa está pensando em mim, então vou continuar assinante, vou continuar adquirindo os produtos, os serviços dessa empresa que está investindo, está procurando investir para me atender melhor. Isso é Isso muito é importante. melhorar a experiência, né? Melhorar a É sempre experiência. pensar nisso. Como que eu consigo melhorar a experiência do Do usuário, do usuário. cliente, como um todo. Eu venho da área de desenvolvimento, você sabe, né? Eu já tô na área de TI já tem bastante tempo. E uma das coisas que a gente sempre falou desde lá, e isso eu falo, né, gente, bastante tempo mesmo, né? Tem 30 anos já, então há 30 anos a gente vem falando disso. O que que a gente pode melhorar sempre a experiência do usuário no final? Então agora com o IA a gente tem mais ferramentas muito mais poderosas para que isso ocorra. Bom, vamos voltar a falar para aqueles que estão no começo agora, tá? Foi legal aí, esses cases e tudo mais, mas vamos voltar aqui a falar do começo. Qual que deve ser a primeira estratégia de IA para essas empresas que estão começando a pensar em projetos com esse foco de melhoria operacional e inovação de serviço e produtos, como a gente viu aí alguns exemplos que vocês deram? Tá Uhum. bom. Pode ir, Felipe. Opa, beleza. Então, o processo que é ideal é a gente estar entendendo ali qual que é a dor do cliente e como que ele se comporta em relação ao seu produto. Então, uma etapa inicial ali você teria que fazer esse entendimento e a gente também consegue estar utilizando ali ferramentas de AI que auxiliam nessa tomada de informação. E com isso, mapeado, a gente consegue ali partir para explorar essas soluções. Então, ali como eu já tinha mencionado, tem questões ali, algumas soluções são para aumentar a retenção do cliente dentro da plataforma, como a do Prime Video, não deixar aí que ele saia, porque todo mundo sabe que o tempo de tela aqui é muito importante, o tempo que o cliente está dentro. Oferecer um serviço personalizado, dar aquilo que o cliente está buscando, então, como recomendações ali da Netflix. E com isso entendido ali, verificar, buscar ali quais são as soluções. E é importante ressaltar, acho que o projeto piloto ali também, ele é muito interessante ali nessa parte inicial. Então, para quem está falando em questões de estar adotando AI, uma prova de conceito sempre vem em boas mãos. E lembrar também daquela jornada, né, Alessandro? Nós comentamos logo no início ali de talvez muitas
empresas, né, vem até determinações, às vezes, né, da alta direção, precisamos implantar um projeto de IA, mas o que que nós vamos fazer lá dentro, né? Então, sempre lembrar dessa jornada que a gente consegue entregar para as empresas, né, pelo lado da Anvec, do sentido de, né, compartilhar um pouco mais o conhecimento, ajudar eles a entenderem, fazer um brainstorm mesmo do que a gente pode trazer ali de resolução de cada um dos problemas, até chegar, né, na prova de conceito, que é o que o Felipe abordou ali de forma muito tranquila. Uma outra coisa que eu sugeriria, né, que eu acho que é interessante, é começar a olhar para os processos internos, né? O que eu consigo delegar aquilo para algum tipo de algum agente, né, que é o novo termo que a gente vai muito falar daqui para frente, que são os agentes de IA. Então, o que eu consigo delegar uma tarefa que é muito repetitiva de uma área, de um departamento pessoal, de uma área de marketing para uma geração de conteúdo, como que eu consigo delegar isso para um agente de IA para liberar o meu tempo para que me torne mais estratégico para dentro das organizações? Então, essa autorreflexão de processos internos, ela é fundamental também. Não necessariamente precisa ser tudo de IA, mas lembrem que a gente vai passar para uma nova era, que são os agentes de IA, que eles vão realmente ajudar muito, principalmente as pessoas no dia a dia, e eliminar boa parte do trabalho repetitivo. E não estamos falando de desligar pessoas, estamos falando de liberar elas para fazerem coisas mais estratégicas para dentro da organização. Deixa aquele trabalho burocrático, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, para que uma automação, um robô, um agente de IA faça isso, enquanto a gente está pensando na parte muito mais criativa e produtiva ali, que é o que talvez possivelmente vai gerar muito mais valor para a organização. Então, legal. Vocês falaram então aí dessa parte de mapeamento de processos, fazer esse acesso inicial para entender, né, por onde vai começar, né, e tudo mais. E a pergunta que fica, né, poxa, mas isso demora? Como é que funciona isso na prática mesmo? Porque quem quer usar, né, o IA, quem quer começar logo, né? É a tal da ansiedade das pessoas e principalmente ver resultados logo, né? Tem um caminho assim, um atalho que a gente pode seguir para isso? Alguma coisa que vocês sugerem? Tem, Alessandra, assim, eu acho que o primeiro, né, é pensar primeiro, né, a gente precisa tratar isso como um projeto mesmo, né, mesmo que seja essa parte do assessment, primeiro, envolver as pessoas corretas, que são as pessoas que mais vão, né, poder contribuir ali para a implantação da solução, uma vez que elas entenderam o potencial da IA, que vão falar assim, numa primeira semana, falando em prazo, né, vamos falar assim, depois que faz um kickoff, numa primeira semana ali, a gente começa a fazer esses workshops introdutórios, numa segunda semana é o momento aí que a gente vai tratar toda essa parte de realmente olhar ali para quais são os problemas, né, que podem ser resolvidos, né, identificar cada uma dessas oportunidades. Em seguida, que é aquela parte da análise do impacto, avalia risco, prioriza. Então, assim, dependendo do cenário que a gente abordar, a gente pode falar aí num assessment até um mês. Claro que vai depender do que a gente quer resolver, né? A gente já passou por experiências aí que o pessoal já tinha muita coisa já mapeada e o backlog ele era grande. Então, um desafio foi encontrar a aplicabilidade da IA para todos aqueles problemas ou não. Então, assim, tudo vai depender do nível de maturidade que a empresa está. Para quem está começando agora, só precisa ter mais essa ideia de um brainstorm, de ter ideias e tudo, com certeza é algo ali que a gente consegue fazer de uma forma mais rápida. E as outras que já estão bem mais na frente, com uma lista de problemas e tudo, aí a gente tem que avaliar caso a caso para responder com uma melhor exatidão aí em relação ao prazo necessário para cada um deles. Uhum. Legal. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Eu posso Bom, continuar? Tá bom. Então, essas estratégias internas, né, essa questão de ir nas equipes internas mesmo e solicitar ideias, ver mesmo a rotina do dia a dia ali, né, Bruno e Felipe, isso é muito importante, né, nesse momento, né. Uma coisa que a gente conversou quando a gente estava preparando desse webinar também, né, a gente falou muito sobre a questão de investir retorno, né, sobre o investimento que as empresas podem ter. Inclusive, a gente tem aí, a gente ouve muito falar da lei do bem e tudo mais, que as empresas podem recuperar esse investimento também, né? A gente podia comentar algo sobre isso aí também, o que É, vocês acham? foi ótimo, Alessandro, ter comentado sobre isso, porque
Hoje isso é um incentivo, né, que muitas empresas nem imaginam que elas podem ter acesso a isso, que é onde elas conseguem, tudo que elas investem ali em inovação, claro que existe um programa, existem consultorias, né, específicas aí para tratar e para fazer o pedido ali da questão da lei do bem, mas pensem no seguinte, né, tudo que é investido dentro da empresa para uma parte de inovação e há, né, com certeza, praticamente tudo ali vai ser inovação que a gente vai Uhum. trazer. Esse valor que foi investido, parte dele é possível recuperar através de incentivos ali. A gente está falando de redução de impostos e tudo, e tem muita empresa que tem áreas, inclusive, específicas para isso. Então, para quem está, né, tá assistindo aqui agora ou vai assistir depois, procurem sobre a parte da Lei do Bem. Nós temos coisas de Lei do Bem na própria ANVEC que a gente consegue apoiar, temos parceiros também já mapeados para isso, e é uma ótima oportunidade. Então, até mesmo para defender junto a uma diretoria, a um projeto, né? Como é que eu provo o valor disso? Olha, o que a gente investir agora, a gente vai conseguir não só melhorar a eficiência, reduzir erros, Ter né? ganhos no Melhorar o dia futuro, do mas já ter um dia, retorno sobre esse investimento. ainda o que nós estamos investindo aqui no projeto, a gente consegue recuperar parte dele. Importante Principalmente para não lembrança. olhar como custo, né, mas como investimento mesmo e com um possível retorno. E como você falou, né, inclusive aqui na Anvec a gente faz uso da lei do bem, a gente tem uma empresa, uma consultoria que presta serviços para nós, para avaliarmos nossos projetos, que a gente trabalha muito com inovação, né, inclusive na nossa área de IA, nem se, estaria até nos enganando, né, se a gente não inovasse, né? Então a gente está sempre inovando, tanto para tarefas internas, né, automações, processos internos, como também produtos e serviços para os nossos clientes. Então, legal, por isso que eu quis trazer essa informação dali do bem aí, que é muito importante para todos. E, Alessandro, e só Hum, lembrando, quando a gente fala de inovação, né, existem diversos tipos de inovação. A gente não está falando de inovações disruptivas, que é criar um produto novo, fazer um negócio muito diferente, não. É algo qualquer muito fora melhoria do do alcance, né? processo. Uhum. É uma melhoria do processo, é pegar um processo que hoje talvez ele é entrar entre sistemas, que eu dependo de uma pessoa que tem que entrar no sistema, baixar um arquivo, porque não tem um tipo de integração. Eu pego aquilo e coloco uma automação, isso já é Já é uma uma inovação. inovação. Então é só para, porque às vezes a gente fala muito em inovação, o pessoal pode ser que assimila para algo muito grande. Não, o pequenininho, ele entra como inovação também. Essa melhoria do processo. É entrar todo dia de manhã lá numa caixa de e-mail, ficar monitorando uma caixa de e-mail para pegar um anexo, para eu ter que avaliar o que está ali dentro, para entrar dentro de um outro sistema sei lá, gerar um relatório para devolver o dado para um cliente, para um diretor. Isso aí tudo é 100% factível, feito aí dentro de soluções aí com a própria AWS e entram sim como inovação. É uma automação que combina inúmeras tecnologias, inclusive a partir de, né, pode ter IA generativa, pode ter a análise de sentimentos para ver se o pessoal está falando bem ou mal, pode ter, aí Uhum. o limite é o céu, né, Alessandro, para a gente discutir sobre isso. Legal, então. Bom, a gente está aqui caminhando aqui, né, para o nosso encerramento, né, e eu queria deixar para vocês assim, se tem uma mensagem, alguma coisa específica assim para realmente quem pensa em investir em IA e tudo mais, para ter realmente esses ganhos reais, né, que a gente tem falado e também aí usando as melhores práticas, só para a gente fazer o encerramento. Ótimo. Vou começar e deixo para o Felipe encerrar aí. A primeira coisa, Alessandro, eu acho que muita empresa às vezes não está usando o básico, que é talvez ali um próprio chatbot, né, uma IA generativa interna, né, para poder buscar parte dos seus conteúdos, né? Pensa, igual eu comentei, tem tanto procedimento, tanto documento bacana, rico, que fala um monte de coisa que às vezes é difícil de um usuário comum ele pegar e localizar aquilo de forma fácil. Uma abordagem seria, né, uma IA generativa, um chatbot ali para eu poder interagir com meus documentos internos, ou se eu estiver pensando num público externo, né, trazer de novo essa experiência do chatbot, respondendo ali para os meus clientes de forma personalizada, eu acho que isso aí já são coisas que trazem bastante valor. Para as pessoas aí que participam da área, talvez, de gestão de pessoas, começarem a pensar na capacitação das equipes internas, porque a forma no qual a IA ela chegou e que ela vai ditar o ritmo daqui para frente, muito das atividades que a gente faz hoje, a gente vai deixar de fazer, né? E aí ter essa capacitação de tanto quem vai cuidar desse ambiente da IA dentro das próprias empresas, ele é importante,
mas principalmente boa parte das atividades que a gente faz hoje, talvez no futuro elas não façam tanto mais sentido. Então a gente vai ter uma nova era aí de requalificação de cada uma das pessoas. E isso é bom a gente falar que a IA não está vindo para substituir, né, o emprego, mas ela está vindo ali para poder executar a parte e me liberar para que eu faça realmente algo um pouco mais estratégico. Então, eu acho que duas dicas iniciais aí que se pudesse dar para quem quer começar, quem não está usando uma IA generativa, lendo documentação interna, já podem ter certeza que vai trazer grande ganho e pensar também nessa parte aí de qualificação, né, que é um novo momento aí que com certeza vão surgir inúmeras novas vagas, oportunidades e especializações focadas para esse mundo de IA. Uhum. Felipe? Opa, e até adicionando aqui o que o Bruno comentou, acho que é importante ressaltar ali que a gente é bom ter um entendimento e depois ali, para ser mais assertivo, partir para um projeto piloto para escalar com qualidade, mas também ressaltar que a AWS já tem muitos produtos prontos ali que você consegue com extrema facilidade estar lançando no mesmo dia ali, verificando uma solução pronta ali, onde você pode fazer uma análise de imagem, conversar com documentos, também ali fazer algumas previsões, e tudo isso ali a gente também até consegue com a consultoria estar acelerando todo o processo de implementação. Então, tem muita oportunidade de AI que você consegue estar acelerando hoje em dia, testando de forma rápida e fácil, sem que tenha um investimento muito grande logo no começo. E com isso, com essas opções, você consegue testar bastante coisa ali de forma eficiente. É. E, Alessandro, acho que um recado final que a gente pode deixar aqui, né, para todo Uhum. mundo que está nos acompanhando aqui tragam para nós, né, qual que é o desafio, né? Deixa a gente avaliar e até mesmo pela nossa própria parceria, né, com a AWS e tudo, da gente tentar pleitear. E, Alessandro, se quiser até comentar um pouco mais aí sobre, né, esse contato próximo que a gente tem com a equipe da AWS, eu acho que seria legal dar só esse overview. O cliente chegou, trouxe ali, aí agora é o contrário, né? Esse não foi programado, não. É eu devolvendo a bola para o Alessandro. Né? Aqui Conta aí eu, como é que. a gente se taiou eu fazendo perguntas, hein? Mas vamos lá. Isso. Mas é legal falar um pouquinho da Anvec. Para quem não conhece, a Anvec, nós somos parceiros da AWS, somos parceiros Advanced. Então, e a AWS tem investido muito forte em IA nos últimos tempos. Então, o que que isso significa? Pelo nosso nível de parceria com a AWS e dependendo a gente vai avaliar os projetos ou as demandas que vão chegar dos nossos clientes, a gente consegue pleitear tanto créditos mesmo, né, em AWS, que já é uma coisa importante, que a gente sabe que quando a gente fala, igual nós falamos no início, né, tem um custo por trás envolvido. Então, pensa você conseguir fazer uma prova de conceito, ou você fazer um projeto piloto sem ter esse custo do consumo em si. E também a gente consegue betear não só esses créditos, mas também a parte do próprio projeto mesmo. Então, o nosso trabalho pode ser 100%, 50%, aí vai depender de valores, de projetos, aí a gente tem, como falei, é uma requisição que a gente faz e é avaliado. Mas a gente consegue dar esse retorno também para o cliente. Então, olha quanta coisa a gente falou aqui, né? Tem essa questão para amenizar os custos iniciais, questão do crédito, questão do cash, né, para pleitear o projeto em si, a questão dos incentivos do próprio governo, né, lei do bem e tudo mais, ou seja, tem muita coisa aí que pode ajudar quem está se lançando aí nessas inovações, nesses novos projetos aí de IA, tá bom? Bom, Muito bom. Bruno, Felipe, agradeço demais aí esse tempinho que vocês conseguiram nos passar muita informação aí, foi muito útil, espero que todos tenham gostado. Agradeço aí a participação de todos. Depois o link desse webinar vai ser enviado, né, para todo mundo aí que participou também, para vocês reverem. E estamos aí abertos aí, quem que tiver, não tivemos perguntas no chat, mas quem depois quiser nos enviar alguma pergunta, alguma informação, fiquem aí, estamos aí disponíveis, né? Eu vou passar o e-mail aqui, o e-mail geral aqui da Anvec é comercial@anvec.com.br, então muito fácil, podem mandar e-mails para nós aí que a gente responde a vocês. Tem o site também, né, anvec.com.br, se quiserem entrar lá e mandar alguma pergunta por lá também, né, tem o Fale Conosco e tudo mais, fiquem à disposição e estamos aí para isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos aí. Valeu, Leandro, estou vendo Obrigado. aí. Tchau, tchau. Até mais. Até Tchau, o tchau, próximo. pessoal.